Esse foi um dos momentos mais excitantes que eu já tive na minha vida e eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 14 anos, estávamos fazendo uma apresentação no colégio onde eu estudava e eu tinha convidado, através de alguns contatos meus, um músico para poder fazer parte e eu seria o apresentador desse congresso, dessa pequena apresentação nossa que era para todas as 8ª séries desse colégio. Foi uma experiência extremamente agradável de ver o resultado, mas eu me lembro exatamente como funcionava antes das coisas acontecerem. Eu estava muito tenso, eu estava com muito medo e ali eu aprendi uma das lições mais interessantes e que eu acho que pode ser muito útil para você nesse exato momento, porque eu carrego ela na minha vida até hoje. Como lidar com o medo? Se eu tivesse sucumbido ao medo, se eu tivesse cedido à pressão que estava dentro de mim, eu não teria saído e feito o que eu consegui fazer, propiciado o que eu consegui propiciar para os meus colegas e para mim. E lembrar disso com muita felicidade hoje, anos e anos depois. Existem 3 formas que você pode fazer para lidar com o medo. A primeira delas é o enfrentamento. É você encarar a situação, é você assumir que você tem controle e partir para cima, encarar de verdade. E quanto mais medo você tem, mais intenso você fica, mais forte você fica no sentido de buscar resolver aquela situação. Essa abordagem é uma abordagem muito interessante. O problema dela é que ela gera um desgaste muito grande. Existem certas situações em que a gente fica muito tenso, em que a gente fica extremamente tenso e você vencer essa tensão, vencer esse medo, é um desgaste tão grande que na hora que você se coloca em ação, você já perdeu parte da sua energia. Muitas pessoas quando vão abordar clientes ou vão negociar com o chefe, vão negociar com fornecedores, com outras pessoas, eles adotam essa abordagem. Na sala prévia, antes da negociação, quando vão pedir aumento ou coisa do gênero, vem uma sensação tão intensa, tão grande do medo e a questão do enfrentamento do que elas vão fazer, que na hora que chega na abordagem, elas já não têm tanta energia para tocar. Ou, o que é pior, às vezes elas lutaram tanto para vencer aquilo que elas estão num pico de energia muito alto e entra numa situação em que a pessoa com que ela está lidando não está com energia tão alta. E aí acontece uma descompatibilização e o resultado acaba sendo negativo. Mas é uma forma de você lidar com medo, sim. Você enfrentar, você encarar, você partir para frente. Uma outra forma de você lidar com os seus receios é exatamente você sucumbir, você ceder. E essa, de longe, é a forma mais comum. O medo, a dúvida, a insegurança, a ansiedade mataram mais sonhos do que qualquer outra coisa que você possa pensar nesse mundo. E sucumbir, ceder à pressão, ceder à atenção, é uma das coisas que você pode fazer, é um direito seu quando você está com medo, você está com receio. Então, numa crise como essa, muitas pessoas têm receio de ir atrás de novos clientes, de buscar novas oportunidades, de tentar buscar fechar contratos, de dizer não, de falar um preço mais alto. Você sucumbir a esse receio é uma coisa natural, é uma coisa comum. A grande questão é que é o seguinte, quando você sucumbe a isso, nada acontece. Mantém-se as coisas no mesmo patamar. Mas psicologicamente você dá um passo para trás, porque de uma certa forma você acaba falando consigo mesmo sobre a sua incapacidade de lidar com alguma situação. E eu estou aqui nesse vídeo para propor para você uma terceira abordagem com relação ao medo, que ela nem lida com o enfrentamento, nem lida com a sucumbência. Você nem encara, nem foge. É uma terceira via. E nessa via o que acontece é o seguinte, você presta atenção no medo como um sinal relevante e importante que é seu amigo. O medo, ele é primo irmão da dor, ele é uma dor emocional. A primeira coisa que acontece quando você corta um dedo ou corta alguma parte do seu corpo é sentir dor. Essa dor, embora ela seja muito desagradável, ela fique te avisando durante um certo tempo, ela foi fundamental. Imagina o que aconteceria se nós não sentíssemos dor. Você poderia cortar um braço, cortar uma mão ou ter um corte profundo em alguma área e sangrar até morrer, porque você não sentiu dor, não prestou atenção naquilo, não parou e não cuidou. Então essa dor, ela vem exatamente para proteger você. E o medo vem exatamente para evitar com que você sinta a dor. O grande problema é que o medo muitas vezes é uma dor emocional e ela traz um ganho. Lembre-se, a dor vem para te proteger.
Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer para essa terceira abordagem é prestar atenção ao seguinte: um pedacinho seu, algo dentro de você está te dizendo que tem alguma situação que você precisa olhar com mais atenção. E aí o que você vai fazer? Você pensa no papel. Você vai colocar, falar quais são os meus receios e anote todos os seus receios. Uma vez que você anotou todos os seus receios, você vai colocar numa outra coluna quais são as probabilidades disso acontecer. Acima de 50%, você começa a prestar atenção. Abaixo de 50%, você marca um xizinho. Então vamos começar com as acima de 50%. E aí você vai partir para a seguinte questão: que coisa que eu estou querendo proteger? O que eu preciso fazer? Naquele exemplo, naquele episódio que eu contei para você aqui de 14 anos de idade, o que eu fiz foi o seguinte: eu conversei com uma professora e eu falei que eu tinha um cantor que era conhecido meu, que eu ia tentar ver se eu trazia um cantor famoso aqui no meu estado, se ele viria cantar para a gente, alunos da 8ª série. Mas eu estava com um pouco de receio. E ela ficou tão feliz dessa possibilidade que ela me ensinou. Falou: olha, vem cá, você já conhece ele, não conhece? Eu falei: sim. Qual que vai ser o pior que pode acontecer? Eu falei: falar não. Então vamos comentar o seguinte: fica só entre eu e você vai lá, conversa com ele. Se ele falar não, eu e você estamos sabendo. Agora, se ele falar sim, a gente traz a resposta para todo mundo. E essa brincadeira boba me fez parar para pensar o seguinte: eu estava com receio de fazer um compromisso perante a sala e não conseguia aquilo. E quando ela me mostrou essa possibilidade, aquela parte minha se sentiu protegida. E como eu senti protegido, eu pude fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então você vai conversar com o cliente, às vezes você não sabe, olha, ele vai fazer uma objeção com relação a preço e eu não sei o que eu vou falar. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que tem um pedaço seu que quer te proteger. Tem um pedaço seu que não quer que você sinta rejeição. Tem um pedaço seu que não quer que você sinta dor emocional. E você precisa respeitar esse pedaço. Você não precisa sucumbir a esse pedaço. Você precisa entender que essa parte sua precisa ser respeitada e ouvida. Então o que você faz? Você se prepara previamente para não ter a dor de cabeça, para que aquela parte que tem receio sinta que você está preparado, sinta que você está protegido. E a partir dali, a adrenalina que vem é uma adrenalina que te coloca em movimento. Então essa terceira via não é nem sucumbir e nem enfrentar. É você entender que o medo faz parte do seu dia a dia, é um pedaço seu que quer te proteger. Você precisa identificar quais são os seus receios, traçar as probabilidades disso acontecer e quando for acima de 50%, ver do que você quer se proteger e traçar as metas para você se proteger, preparar-se previamente para aquilo que vem acontecer. Faça isso com relação a qualquer negociação onde você for entrar, qualquer sistema de venda, qualquer persuasão onde você for entrar. Sobretudo se você tem um padrão, se você tem um serviço em específico, você presta serviço para pessoas, é comum que você escute os mesmos tipos de objeção. Então já se prepare previamente para elas, já coloque isso num papel, já treine na frente de um espelho, identifique frases, crie speeches, palavra por palavra, para você já ter na sua cabeça a melhor forma de sair das situações. Desse jeito, você vai estar preparado ou preparada para poder agir quando o medo ou quando a pressão bater. Esse vídeo é um dos exemplos do que a gente vai aprender no curso que está por vir, que é o Demolidor de Objeções. Eu espero que você tenha gostado e que fique antenado no seu e-mail, porque na próxima segunda ou terça-feira, eu vou mandar para o seu e-mail, mas eu acredito que vai ser na segunda-feira, vai ter a abertura da turma, tá legal? E aí eu quero que você preste atenção no seu e-mail, porque lá vai te dar maiores informações do que você precisa saber. E na segunda ou na terça-feira, quando for essa abertura, eu vou explicar para você, tintim por tintim, como é que funciona o curso, qual vai ser o preço, quais vão ser os bônus e etc. Lembrando que nós temos aí mais ou menos 1.200 pessoas ativas nessa lista, das quais 600 aproximadamente estão demonstrando interesse em participar desse curso, mas eu vou abrir apenas uma turma com 30 vagas, no máximo. Eu acho que vão ser menos vagas, eu estou pensando em de 15 a 20, mas até 30 vagas eu tento manter. E é interessante que você esteja ligado no seu e-mail para garantir o lugar nessa primeira turma. Até lá, o que eu sugiro? Pense nas objeções, nos receios que você tem, trace as probabilidades, veja daquelas quais que tem 50% a mais de acontecer, comece a se preparar, faça o speech, palavra por palavra, do que você precisa fazer para se sentir preparado com aquilo e parta para o abraço.
A gente se fala no próximo vídeo. Até mais.